Queridos irmãos e amigos, hoje é domingo, dia 14 de fevereiro, dia do meu aniversário de casamento, e eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo 115, do versículo 3 ao versículo de número 8, que diz assim: Porque dizem as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. E tornam semelhante a eles os que os fazem e os que neles confiam. Naquela época, o povo, principalmente o povo pagão, vivia questionando o povo de Deus, dizendo: onde está o seu Deus? Porque eles não se prostravam diante de deuses comumente encontrados na comunidade, no meio do povo, porque cada povo tinha o seu Deus, a sua imagem, o seu ídolo, né? E então o povo responde: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que ele quer, tudo o que lhe apraz. Eu vou contar uma história. Um certo missionário trabalhava na Birmânia, na República Federal, uma das repúblicas federal da Ásia, né? E quando ele estava em férias, estando no seu próprio país de origem, ele comprou uma estátua de um cachorro. E esse era do tamanho normal de um cachorro de grande porte. E ele todo moldado em bronze, ele levou para casa com muito cuidado, e chegando lá em casa, na Birmânia, ele colocou a estátua no lugar de destaque, bem junto à porta da sala, a porta de entrada. E todos que passavam na rua podiam ver aquela estátua. E as pessoas ficaram bastante intrigadas e começaram a tentar entender o que o missionário estava fazendo com aquela estátua. E juntou um grupo e foi lá conversar com o missionário, saber, tirar a dúvida. E ele então disseram assim: por que razão essa estátua de cachorro está diante da sua porta? O que ela representa para o Senhor? E ele disse: sim, é porque eu fico sozinho a maior parte do tempo em casa e eu preciso de um cão que sirva de guarda, especialmente à noite, quando eu estou dormindo, para que ele me avise de algum mau elemento que se aproxime da minha casa. E ao fazer o alarde, eu acordo. E eles responderam: ora, mas o seu cachorro não vê nada, não percebe coisa alguma, não late e nem tem poder para morder. Como poderá ele proteger o Senhor contra os assaltantes? O seu cão de guarda é apenas um pedaço de bronze, argumentaram os birmânios. E o missionário disse: pois é o que eu tento dizer para vocês em todo o tempo. Os ídolos de vocês, as imagens que vocês adoram e que vocês atribuem o mesmo poder que eu estou atribuindo ao meu cachorro, vocês não percebem que são imagens feitas pela mão do homem, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não ouvem. No entanto, vocês se prostram diante deles, adorando, buscando a proteção de que necessita. Quantas vezes eu tenho falado para vocês que só Deus é verdadeiro, que só Ele tudo vê, tudo sabe, tudo ouve.
Este Deus deu o seu Filho também por vocês, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, deixem de lado os seus ídolos cegos, mudos e surdos, e voltem-se exclusivamente para Deus. O grupo se afastou silencioso, pensativo, confuso, e cada vez que aqueles pagãos, adoradores de falsos deuses, passavam diante da porta do missionário, parecia que aquele cão, aquela imagem de cão, estava confrontando eles contra suas imagens. Meus queridos, nós não somos pagãos. Certamente não temos nos prostrados diante de uma imagem para adorá-la. Mas muitas vezes nós queremos servir a dois deuses ou a vários deuses. Nós temos muitas vezes em nossa mente a imagem de que somos cristãos, que servimos a Deus, mas de tempo em tempo estamos envolvidos com situações que nos prendem a imagens de santos criados e inventados pela mente humana. E eu quero ler alguns textos aqui. Primeiro quero ler Isaías 45, 20. Ele diz assim: congregai-vos, vinde e chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações, porque nada sabem aqueles que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. E ainda, lá em Jeremias, capítulo 10, a partir do versículo 3 ao 5, diz assim: porque o costume dos povos são vaidade, pois eles cortam no bosque um pedaço de madeira, trabalham com a mão o artífice, e com prata e com ouro eles o enfeitam, e com pregos e com martelos firmam para que não se movam. São como palmeiras, obras torneadas, mas não podem falar. Necessito de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais medo deles, pois eles não podem fazer mal, e nem tampouco têm poder para fazer o bem. E ainda em Abacuque 2,19, diz assim: ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Meus queridos, quando nós dizemos que somos cristãos, que temos Cristo no coração, que somos guiados pelo Espírito Santo, mas em todo o tempo nós estamos voltados para o culto à imagem, somos adoradores de santos, homens santos do passado que morreram pela fé e inventaram imagens desses homens e mulheres e colocaram diante de nós para ser adorados. Quando nós fazemos isso, nós estamos pecando contra Deus. Você não pode ser um adorador de imagens. Você tem que adorar a Deus. E Jesus, com o encontro da mulher samaritana, ele disse assim que Deus procura os verdadeiros adoradores. Porque tudo tem o seu lado falso. Existem os falsos adoradores. E ele diz: o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura esses adoradores. Eu quero, nessa manhã de domingo, dizer para você o seguinte: afaste-se dos ídolos. Aquilo é obra da mão do homem. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não andam, e eles não têm poder algum para fazer o bem, muito menos para fazer o mal. Volte-se para Deus. Volte-se para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vós. Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos aos ídolos. Jesus diz que Deus tem ciúme. E ele fala lá no Salmo: a minha glória a outro não darei. Nós não podemos adorar a Deus e adorar coisas, objetos criados pelo homem, que não tem espírito de vida dentro dele. Isso é paganismo. Os pagãos fazem isso e sempre viveram na dependência
dos seus deuses. Deus abençoe você para que seu entendimento possa ser aberto e com seu coração você possa crer que verdadeiramente só há um Deus e só há um mediador, um Salvador, que é Jesus, que foi enviado pelo o Todo-Poderoso para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, para nos levar de volta a Deus. Não existe mais ninguém entre nós e Deus. Em Atos 4,12 diz, há um só mediador entre Deus e o homem. Perdão, 1 Timóteo. Um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Em Atos 4,12 nos diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Deus abençoe a sua vida e que o Senhor Jesus possa encontrar lugar na sua mente, no seu coração e ocupar verdadeiramente o lugar do seu Salvador. Amém. Deus te abençoe.